A partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, meu abraço e minha saudação a todos vocês. Hoje, sábado, da segunda semana do tempo do Advento, nós avançamos em nossa caminhada de Advento, nesse caminho de preparação para o Natal. O Natal vai se aproximando. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina que devemos tomar cuidado, devemos estar atentos para não perdermos a ação de Deus nas nossas vidas. Indagado pelos discípulos, como acabamos de ouvir, sobre o profeta Elias, que devia vir antes do Messias, os discípulos, conforme os ensinamentos, esperavam Elias, mas não foram capazes de entender que o Elias que devia vir, aquele que antecedia o Messias, era João Batista. A voz que grita no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Se nós continuássemos a esperar o Messias, se esses apóstolos que indagaram a Jesus, ou até mesmo nós, continuássemos a esperar o Messias, nós correríamos o risco de não reconhecer o Messias diante dele. Eu gosto desses evangelhos em que vem muito claramente a palavra reconhecer. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós nos exercitemos em reconhecer a ação de Deus nas nossas vidas. Elias já veio, disse Jesus, mas eles não foram capazes de reconhecer. Quantas vezes Deus também se aproximou de nós e nós não fomos capazes de reconhecer? Por isso Jesus deixa claro: o profeta já veio. Esse evangelho é um convite para que também nós estejamos atentos, estejamos preparados, estejamos vigilantes para não deixar de reconhecer a ação de Deus nas nossas vidas e os anjos e os profetas que o Senhor nos envia. Tantos são os enviados de Deus que se aproximam de nós e muitas vezes, pela nossa incapacidade de reconhecer, nós deixamos a graça passar despercebida. Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente, versículo 12 do Evangelho de hoje. A primeira semente, meus irmãos e minhas irmãs, é aquela que nós somos chamados a meditar, pois deixe que esse versículo, essa palavra, toque o seu coração e medite essa palavra durante esse dia. Jesus diz: ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. A incapacidade de reconhecer, a dureza de coração que leva a esse fechamento. A segunda semente é aquela que nós vamos rezar. É uma palavra, um dom, que na nossa oração deste dia nós vamos pedir. Nós hoje pediremos o dom da vigilância. Ensina-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a sermos vigilantes, para que nós saibamos reconhecer a Tua ação, a Tua presença próximo de nós, para que saibamos reconhecer os enviados que o Senhor nos envia, aqueles que têm a missão de nos aproximar do Senhor. E a terceira semente é aquela que nos interroga. A palavra de Deus também deve nos questionar. O Senhor me fala? O Senhor se aproxima de mim? É preciso que eu reconheça. Em quais momentos eu percebo essa aproximação de Deus? Por meio de quais anjos, profetas, amigos Deus tem me falado?
nem sempre Deus nos fala diretamente. Às vezes nós temos que saber reconhecer a sua voz por meio daqueles que nos são enviados. Meus irmãos e minhas irmãs, um sábado abençoado para todos vocês, esse é o meu desejo, e faço súplicas a Deus de que o Senhor possa fortalecer a fé de cada um de vocês por meio desta meditação do Evangelho. Recebam todos a minha bênção, o meu abraço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.